Olá, esse aqui é mais um vídeo, né, que eu estou gravando, dessa vez iniciando uma outra série de vídeos que eu estou querendo fazer já tem um tempo, que é sobre formatos binários, né, como ler e como escrever nesse tipo de formato e tal. Eu quero fazer uma série de vídeos tentando mostrar um pouco, né, sobre os formatos mais populares e simples de ler, que são formatos que não têm compressão, como ponto .bitmap para imagens, ponto .av para sons, né, e assim por diante. Vamos ver se eu vou ter tempo, né, de conseguir gravar os próximos, ou melhor, se não, né, quando eu vou ter tempo. Mas é isso, né, fazendo tudo com calma. Tá. Nesse primeiro vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre esse tipo, né, de arquivo, que seria um arquivo binário. Um arquivo binário, né, um formato binário, ele não é nada mais do que um formato para armazenamento de dados. Não é muito diferente, por exemplo, do que a gente chama de formato de texto, né? Que seriam os JSON, XML, AML, ou um .txt mesmo da vida, né? Que nesse caso aqui eles seguem uma certa estrutura, né? Padrão, mas eles objetivamente servem para guardar algum tipo de dado específico do nosso programa, como arquivo de configuração, né? Que nesse caso aqui é bem comum. Já formatos binários, eu coloquei aqui alguns exemplos, eles servem também para guardar determinados tipos de informação. Só que nesse caso aqui, por exemplo, o bitmap WAV, por exemplo, serve para guardar dados relativos aos pixels de uma imagem, por exemplo. O ponto .wav seria para guardar dados relativos a um som, né, a uma música, sei lá. E o ponto .tar seria um formato de concatenação, né, de arquivos em um único arquivo. Aqui no caso ele não vai ter nenhuma compressão, mas eu poderia citar como alguns exemplos também um ponto .zip, um ponto .rar, que são mais conhecidos. Tem também o tar com compressão, que seria o tar.gz, por exemplo. Mas é isso, objetivamente eles servem para guardar algum tipo de dado. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia também armazenar os pixels de uma imagem num JSON, por exemplo. Já que, objetivamente falando, os dados de um pixel é, seguem uma certa convenção, né? Eu vou falar disso um pouco mais na frente, mas é isso. Só que é melhor guardar num formato binário por conta de otimização mesmo, de espaço, e não necessariamente ele precisa ser parseado aqui, como no caso do JSON, XML, né? Que eles vão seguir uma certa estrutura, parece até uma linguagem de programação. Obviamente não é de programação, né? Mas é uma linguagem de estrutura. É, E, obviamente, né, como eu falei um pouco aqui, tem uma diferença de ler desses dois tipos de arquivos. O formato de texto, ele vai precisar passar por um parsing, né? Eu preciso decodificar aqueles caracteres e ler eles na ordem, né? Preciso passar por todo o arquivo e converter ele para uma estrutura na minha linguagem. Diferente do arquivo binário, assim, não tão diferente, né? Eu também preciso converter esse tipo para uma estrutura na minha linguagem, só que isso é feito de uma maneira muito mais objetiva, é muito mais direta. Eu vou mostrar também um pouco mais na frente. E aqui, né, uma das principais diferenças é exatamente o peso que a aritmética binária tem nesse tipo de arquivo, né? Bom, na computação a gente tem algumas unidades, né, de medidas que a gente usa para descrever tamanhos de dados. A unidade mais básica seria o bit, que ele pode ter valor 0 ou 1, né? Basicamente representa dois valores. E à medida que eu vou aumentando a quantidade de bits, eu vou tendo outras magnitudes, né? Outras unidades de valor. Por exemplo, 8 bits formam um byte. Com um byte eu posso representar 256 valores diferentes, de 0 a 255. Com 1024 bytes eu tenho 1 kilobyte, e vai dar 60 e poucos mil valores, não lembro agora, 6 mil, 65.500 e alguma coisa, e assim por diante. 1024 kilobytes, 1 megabyte, 1024 megabytes, 1 gigabyte, 1024 gigabytes, 1 terabyte, e assim por diante.
E isso aqui é muito importante para quando a gente estiver construindo o nosso tipo binário, né? Nosso formato binário. Porque no formato binário, cada bit vai importar, né? É, isso é muito importante para quando a gente estiver calculando o que a gente quer armazenar dentro do nosso arquivo. Ah, tá. E como é que eu represento valores, né, em binário, então? Bom, como eu falei, né, o bit ele é a unidade mais básica. Então, por exemplo, eu posso utilizar um bit para armazenar valor de verdadeiro ou falso. Por exemplo, 0 para falso e 1 para verdadeiro. Isso é bem comum na computação, inclusive, a gente usar essa convenção. Porém, não só isso. Com um byte, eu consigo representar vários valores. Não, enfim, consigo representar um caractere, né? Dentro dessa convenção aqui que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, essa tabela, que é dentro da tabela ASCII 2. Como eu falei também um pouco no começo, eu consigo representar com 3 ou 4 bytes uma cor RGB, né? RGB e RGBA. Ou seja, eu consigo representar com 1 byte cada canal da minha cor. 1 byte para o vermelho, 1 byte para o verde, 1 byte para o azul e 1 byte para o alfa, por exemplo. E aqui que é o interessante, né? Porque eu não necessariamente preciso usar um byte para representar um valor. Por exemplo, eu posso usar realmente só o que eu achar necessário. Como aqui, por exemplo, se eu quiser representar a idade de um indivíduo, eu não preciso de um byte inteiro, né? Que vai de 0 a 255. Eu posso simplesmente usar 7 bits, que vai de 0 a 127, eu acho, né? Que já é, inclusive... talvez você ache aí algum ser humano com 120 e tantos anos de idade, mas é isso. No geral, talvez não seja necessário gastar um byte inteiro nisso. E eu posso usar esse bit que sobrou para armazenar um outro valor. Vou falar mais na frente, por exemplo, posso usar para representar um status se a pessoa está viva ou morta. Não sei. Tá, aqui, né, formatos de texto. Os formatos de texto, como eu falei um pouco aqui no começo, né, JSON, XML, AML, eles são lidos byte a byte, ou seja, cada caractere no meu formato ele vai importar. Ou seja, aqui eles são armazenados em algum formato de texto padrão, né, algum padrão de texto, como ASCII 2, Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32, enfim, vários valores. E aqui eu não posso ter caracteres não nulos no meio do meu texto, né? Senão isso quebra totalmente a formatação e quando você abrir isso no editor de texto, provavelmente vai dar algum BO. Porque na maioria em C, por exemplo, né? A gente usa o caractere nulo para representar que ali é o fim da string. Então, se tiver um caractere nulo, geralmente representado com o código 00, né? Mesmo, vai representar ali como se fosse o fim da string. Então, isso provavelmente dá chabu na maioria dos editores de texto. Então, ou seja, né, os dados eles têm valores fixos, ou seja, 1 byte ou mais para cada caractere, porque eu posso usar 1 byte para representar cada caractere, mas nesses outros tipos de formato aqui, como o TF-8, o TF-16, eu posso ter mais de 1 byte. Por quê? Porque no ASCII 2 eu tenho uma tabelinha que vai de 0 a 127, se eu não me engano, para representar caracteres, mas isso não vai abranger todos os tipos de caracteres existentes em todas as linguagens. Por exemplo, nas linguagens latinas, que tem muitos caracteres com acentuação, tem o C cedilha, não vai entrar nesse padrão aqui. Então eu preciso de uma tabela maior para representar mais valores. Aí tem caracteres asiáticos, árabes, né? Enfim, outros tipos de alfabetos aí que precisam de mais representações, se assim posso dizer. Eles são legíveis em qualquer editor de texto, né? Desde que ele suporte o padrão utilizado, ou seja, desde que suporte algum desses padrões aqui, dependendo de qual você escreveu, em qual você está formatando, né, seu arquivo. E aqui a ordem de armazenamento dos dados geralmente não importa. Ou seja, no JSON é bem comum a gente ter, por exemplo, informações sequenciais, né? Só que, por exemplo, se eu troco aqui, eu coloquei até um exemplo, né? Se eu troco, por exemplo, aqui estou representando um nome, fulano, e a idade dele 25.
Se eu trocar essa ordem aqui dentro do meu arquivo JSON, provavelmente não vai importar. Por quê? Porque na hora que eu estou lendo esse arquivo aqui, eu tenho que fazer o parsing de toda essa estrutura aqui e converter isso para uma estrutura dentro da minha linguagem. Então, quando eu falo parsing, né, é isso. Ele bate aqui primeiro, aí ele detecta, aqui é uma chave, ou seja, isso aqui é um objeto. E aí ele sabe que o objeto no JSON é formado por quê? Por uma chave e por um valor. Então, eu já vou esperando essa estrutura. Essa chave ela vai ter um nome específico. Então, aqui tanto faz a ordem que eu coloco esses valores, né? Não vai importar muito para a minha aplicação. Porque no fim, isso aqui tudo vai ser convertido para um dicionário, enfim, seja lá o que for, né? Se você estiver usando. Aqui é a tabela ASCII2, né? Como eu falei, ó, valores de 0 a 127. Aqui, né? Essa primeira coluna aqui seriam os decimais. 32, nananã. E cada valor representa um caractere. Então, aqui, por exemplo, o decimal 65 representa o caractere A maiúsculo, 97 A minúsculo. Como eu falei, né, o 0 geralmente é esse caractere nulo, que a gente usa para ser, pelo menos, para indicar o fim de um string. A gente tem, por exemplo, o caractere até para representar o espaço. Então, tudo que você vê no arquivo de texto ali tem sua representação em código nessa tabela aqui, né? Geralmente, dificilmente a gente vai estar usando o ASCII2, o mais comum é usar o TF8, né? Principalmente textos em português, né? Brasileiro. Bom, já formatos binários, eles são um pouco diferentes. Eles não são lidos byte a byte, né? Eles são lidos bit a bit. Ou seja, cada bit importa. Porque eles podem, cada bit, né, como eu falei, pode representar um valor verdadeiro ou falso, então cada bit vai importar porque ele pode ser um valor diferente. No caso, quando a gente estiver lendo em C, eu acho que a gente só consegue ler um byte inteiro, né? No caso do nosso arquivo de texto. Mas na hora de interpretar, não necessariamente eu tenho que interpretar aquilo como um byte. Eu posso pegar só o bit específico que está aquela informação. Por isso que tem essa questão aqui de ser lido bit a bit. Então aqui, como eu falei, né, é possível um byte conter mais de uma informação, como idade, que eu posso usar 7 bits, mais um bit para indicar se a pessoa está viva ou morta. Nesse caso aqui, diferente do formato de texto, a ordem importa. Porque geralmente eu tenho um cabeçalho fixo, né? Eu tenho uma estrutura sempre fixa e aquela ordem daqueles dados não é alterada. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma representação, né? Que eu tenho 8 bits, né? Um byte. E aqui esse primeiro bit aqui eu uso para representar o estado de vivo. E esses 7 bits consequentes aqui eu uso para representar a idade. Isso aqui é totalmente diferente de eu fazer isso aqui, de representar primeiro a idade e depois colocar esse status de vivo ou morto. Por quê? Porque na hora que eu ler minha aplicação, na hora que eu ler isso aqui na minha aplicação, eu tenho que estar com isso aqui muito bem definido, porque eu simplesmente não vou prever, né? Isso aqui não vai me entregar nenhuma informação de como esses dados estão dispostos, porque eu vou ter literalmente só uma cadeia de bits. Né? Para isso, eu teria que ter mais informação para dizer, ó, isso aqui está em ordem X ou Y, então eu precisaria gastar, sei lá, mais um bit para indicar, né, que a idade vem primeiro ou que o status de vivo ou morto vem primeiro. Geralmente, esse tipo de formato ele não é lido em editores de texto convencionais. Geralmente é lido em um editor de texto hexadecimal, né, um editor hexadecimal para análise desses dados. Por quê? Pelo que eu falei da questão do caractere nulo. É bem comum a gente ter, no meio da nossa aplicação, às vezes, caracteres nulos, né? Quando a gente está usando na aplicação, não, né? Do nosso formato, nosso arquivo, tem caracteres nulos, já que aqui o que importa não são os caracteres de fato, são as informações que cada byte ou cada bit tem. Então, é bem comum, se a gente tentar abrir isso aqui, provavelmente vai estar todo cagado. Alguns editores mesmo eles identificam que é um formato binário e nem mostram nada para a gente. Isso para a gente tentar abrir em um editor específico.
Tá, aqui eu vou escrever um códigozinho simples, mas aqui é um exemplo de cabeçalho que a gente pode usar para representar formato, né? Binário. Aqui, por exemplo, criei um struct pessoa e essa pessoa vai ter um status aqui de vivo ou morto, idade, e aqui eu tenho o tamanho do nome dela e em sequência tem o nome de fato. Eu posso usar isso tanto assim quanto assim. Eu posso ter um espaço reservado para um tamanho máximo de um nome. Aqui eu coloquei, no caso, 100 bytes. E aqui outra coisa, eu também estou usando um byte inteiro para representar o status de vivo ou morto e um byte inteiro para representar a idade. Eu vou fazer desse jeito porque é mais fácil de entender. Mas você poderia, por exemplo, criar aqui um único char e juntar essas duas informações, vivo underline idade, sei lá. E aí na hora que você estivesse lendo ou escrevendo sua aplicação, você mesmo que faria esse parsing bonitinho, né? Essa conversão. E aí teria que mexer com aqueles operadores de bit a bit, né? Os bitwise da vida, mover bit e tal, enfim. Tá, aqui eu vou escrever um código primeiro para escrever meu tipo binário. Isso mesmo, ali minha colinha. Tá aqui um string.h. E eu vou replicar aquela struct que eu escrevi mais cedo, struct pessoa, que eu coloco o status de vivo ou morto, né? Idade. Eu vou usar isso aqui, tamanho do nome, e aqui o nome de fato. Bom, com isso aqui eu já tenho basicamente um cabeçalho de um tipo binário. Então, por exemplo, se eu quiser escrever isso aqui, eu posso instanciar aqui um tipo pessoa e aqui eu vou preencher as informações. Pessoa está viva? Tá. Então, verdadeiro. Qual a idade? Vou botar aqui 25. Preencher com meus dados. Então, 9. Aqui eu vou colocar nome. E aqui, tamanho do nome, eu vou colocar. Vou puxar o nome com essa funçãozinha aqui, o strlen. Ele pega o tamanho da minha string, né? Aqui no caso ele vai retornar a quantidade de caracteres. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 caracteres que tem nessa minha string aqui. Então ele vai armazenar esse valor aqui. E aqui é bem simples. Só eu abrir um arquivo, botar aqui o nome do arquivo pessoa.bin e abro no modo de escrita para binário. Esse B aqui representa isso. Write binary. Tem outros tipos, né, de formatos de leitura e escrita. Mas enfim, o que você vai utilizar é esse aqui. Write binary. Deixa eu logo fechar isso aqui. Não esquecer. E aqui, basicamente, eu só escrevo as informações que eu quero armazenar. Chamo aqui o fwrite. E aí aqui eu vou passar o pessoa. Aqui a quantidade. Aqui na verdade tem dois parâmetros, né? Que representa a quantidade de tamanho, se eu não me engano, do tipo que eu estou escrevendo. E aqui a quantidade de vezes que eu quero escrever esse valor aqui. Aqui no caso eu coloquei 1 porque representa 1 byte. Basicamente, eu quero escrever 1 byte 3 vezes. E aqui o ponteiro que eu quero escrever, né, o arquivo que eu quero escrever esses dados. Tá, por que eu fiz isso aqui? Porque se você, né, manja um pouco de C, de como é que funciona a estrutura de um struct,
eu estou passando basicamente escrevendo esses 3 primeiros bytes aqui. Ou seja, eu estou colocando aqui, ó, escreva os 3 primeiros bytes que estão dentro dessa minha variável aqui. Que vai ser exatamente os dados relativos a esses 3 primeiros campos. E aí, para escrever o nome, basta eu escrever final. E eu já passo realmente o nome de fato, porque isso aqui já é um ponteiro, né? Lembrando que esse primeiro argumento sempre espera um ponteiro. Aqui, de novo, eu quero escrever um byte, porém eu quero escrever a quantidade de caracteres que tem no meu nome. E eu já armazenei aqui dentro, né? Do nome len. E aqui, novamente, o arquivo no qual eu quero escrever. Só printar isso aqui. De botar aqui %S, %D. Aí aqui eu vou colocar pessoa.vivo, né? Só para printar mesmo os valores para a gente ver. Pessoa, idade, pessoa, nome e pessoa, nome, len. Coisa importante de notar é isso aqui, né? Que eu estou usando realmente o tipo char. Se eu colocasse aqui, por exemplo, int, isso aqui já cagaria toda a minha estrutura. Porque no que eu escrevesse isso aqui, ele só iria pegar os 3 primeiros bytes que estão dentro dessa minha struct. No caso aqui, quando eu coloco o tipo int ele representa 4 bytes. Então ele provavelmente só pegaria as informações aqui desse vivo e ignoraria tudo isso aqui. Idade e o nome len. Por isso que é sempre importante se atentar a isso. A utilizar os valores certos, né? O tipo de variável certa. Né? Tem tipo char, tipo short, tipo int. Também tem os long da vida aí, daria para utilizar. Bom, compilando isso aqui, ver se não dá erro. Vou botar aqui um /n, mas ele já printou e já escreveu ali. Tá? Tem que compilar de novo. Escrever. Pronto, tá aí. Pega os estados certinhos, ó. Vivo, idade, o nome e a quantidade de caracteres no nome. Se eu abrir isso aqui, ó, aqui já está meu nome. E aqui, ó, alguns caracteres que nosso editor ele não vai mostrar. Exatamente porque se a gente voltar lá na tabela ASCII, ASCII 2, a gente vai ver ó, que por exemplo, né, que é o valor que eu estou utilizando para vivo, ele representa aqui um caractere especial. Início do cabeçalho. Então isso aqui, ó, inclusive se a gente olhar aqui, tem acho que é um SOH, que acho que seria exatamente Start of Header. A outra informação seria 25. 25 seria isso aqui, End of Medium. Eu acho. Não, 29, 29. Group Separator. Tem aqui também um GS. E o 11, né, que seria a quantidade de caracteres no nome. É esse Vertical Tab. Acho que aqui também tá um VT. Não sei se dá para dar zoom. Mas aqui, ó, dá para ver. Start of Header. Esse outro aí. Group Separator. Esse Vertical Tab. Mas isso aqui eu posso visualizar, né, como eu falei, em um editor hexadecimal. No caso, o Linux tem esse comandinho aqui, xxd, que permite a gente ver. Ó. Então aqui, por exemplo, tem o 01, né,
que é a informação que eu guardei relativa a vivo ou morto. Esse 1D aqui, que esse 1D em hexadecimal seria exatamente o 29, que é o 1D, que é, né, o valor em hexadecimal relativo ao 29. E o 0B. 0B, que é aqui, né? O B, no caso, que é 11. B é 11 em hexadecimal. E aqui o resto seria os valores hexadecimais de cada caractere do meu nome. E aí, com isso, eu posso simplesmente ler de volta essa informação. stdio.h. Para isso, basicamente o que eu faço é usar o mesmo cabeçalho da minha aplicação anterior, né? Tipo, é isso que é interessante de formatos binários, eles sempre vão ter cabeçalhos muito bem estruturados. Então, quando você for ler de um formato binário específico, ele sempre vai ter um cabeçalho. Geralmente, se o formato for aberto, você vai encontrar essas informações em, enfim, diversos sites. Se a aplicação, o formato tiver um site próprio, você vai ver, você vai encontrar essas informações lá com certeza. Nos próximos vídeos que eu trouxer sobre os formatos mais populares, né, e que não são comprimidos, como o bitmap, o tar, eu vou mostrar isso. Mas é basicamente isso, ele sempre vai seguir uma estrutura. Então, o cabeçalho que você vai usar para escrever é o cabeçalho que você vai usar também para ler. Ah, cacete. argc, argv. Certo. E aqui, basicamente, eu vou fazer o oposto. Eu vou abrir o mesmo arquivo, person.bin, só que dessa vez, em vez de ser modo escrita, né, write binary, eu vou ler como read binary. Close FP. E aí aqui eu vou novamente instanciar um tipo pessoa, person. Pronto. Tipo pessoa. Opa. Misturando inglês e português, né? Foda. Pessoa. Pessoa. E aqui, em vez de dar o fwrite, eu vou dar um fread. E aqui é o mesmo esquema. Eu basicamente passo um ponteiro para o qual eu quero ler as informações. Eu vou passar simplesmente o pessoa, né? E a mesma coisa, eu quero ler 3 bytes desse meu arquivo. Quero ler os 3 primeiros bytes. E aqui eu vou criar uma string, né? 100 caracteres. Ou seja, eu criei um array de char com 100 caracteres porque eu não posso ler diretamente nesse char aqui porque ele é vazio. Eu teria que, sei lá, fazer um malloc aqui da vida, né? Para alocar dinamicamente, mas não tem necessidade disso. É melhor alocar aqui estaticamente um valor que eu sei que suporta a quantidade de caracteres que eu vou ler. E aqui eu faço novamente fread, vou ler no nome. A quantidade de caracteres eu já consegui pegar quando eu retorno isso aqui. Né? Quando eu faço essa primeira leitura aqui. Por quê? Porque ele vai pegar os primeiros 3 bytes. Então eu já vou ter essa informação aqui, essa e essa aqui. Então basta eu usar nome len e
Aqui eu vou só associar o nome ao nome. Aqui eu posso fazer esse mesmo print. Baixo. Vou novamente compilar. Quando eu fizer essa leitura aqui, ele vai pegar a mesma coisa. Aqui eles vai estar com esse errinho aqui, porque como eu falei, né, em C a gente sempre tem que identificar o final de um string com um caractere nulo. Então aqui eu tenho que colocar também, além disso, pessoa, nome len, né, que seria o último caractere após o final do meu nome. Zerar ou simplesmente botar zero, né? Aqui, olha, vai printar a mesma informação. Por exemplo, eu poderia só alterar aqui no write, né? Fulano e tal. 52 anos, morto. Write.c menos allWrite ponto barra write. E ele já vai alterar as informações do arquivo. E aqui eu não preciso recompilar nada do meu programa de leitura. Basta ler que ele já vai pegar as informações certas, né? Porque ele só está fazendo ler dentro desse arquivo aqui. Eu acho que é isso, basicamente. É só mostrar aqui mais um exemplo, que é, ao invés de eu usar esse nome aqui desse jeito, né? Passando uma string dinâmica, é muito comum a gente ver em certas aplicações o seguinte uso de uma quantidade de bytes fixa para um determinado campo. Quando eu mostrar sobre o tipo tar, é bem comum ele fazer isso para designar nomes de arquivos. Ele bota uma quantidade fixa de bytes, né, para o nome de determinado arquivo. Isso aqui facilita bastante na hora melhor fazer aqui logo, né, na escrita da nossa aplicação. Por quê? Porque com isso aqui eu não preciso mais desse nome len e nem preciso dessa segunda escrita aqui. Eu posso, ao invés disso, fazer só o seguinte, ó. Passo o nome, passo o tamanho da minha estrutura. Por quê? Porque dessa vez, como eu não tenho nenhum ponteiro dinâmico, eu tenho só valores fixos, então o tamanho dessa estrutura aqui vai ser, ó, massa, ele mostra aqui, 102 bytes, né? Ele mostra certinho. Aqui, deixa eu voltar para como estava, só para mostrar também o tamanho. Porque esse char aqui, né, esse ponteiro para char, ele não vai ter o tamanho que eu colocar aqui na minha string. Ele vai ter o tamanho de um ponteiro, que dependendo do sistema, né, pode ser 4 ou 8 bytes. No caso aqui, né, 16 bytes de dados que eu tenho dentro dessa minha struct aqui. E é muito massa, ele já mostra. O editorzinho aqui que eu estou usando é o Zed. Bom, mas aí com isso, é... com isso eu não preciso fazer esse segundo write, né, como eu falei. Eu posso simplesmente passar só o tamanho total da minha struct. Isso, dependendo do caso, pode ser ruim, né, entre muitas aspas, aí vai de caso a caso, de como você está arquitetando aí a sua
como é a arquitetura, né, do seu formato. Por quê? Porque isso vai gerar lacuna, né, desperdício de dados. A gente, como tem essa string aqui, ela não vai ocupar todos esses 100 bytes. Isso aqui vai ser preenchido muito provavelmente. No caso aqui, como eu não estou fazendo um mem_set, né, limpando tudo, ele vai preencher com o que tiver de sujeira na minha memória, na hora que eu estiver instanciando isso aqui. Mas em compensação fica bem mais fácil de eu escrever aqui, porque eu não preciso ficar me preocupando com isso, de pegar o tamanho certo da string, né, para escrever. É só eu pegar e escrever toda a minha struct de uma vez. Então aqui, se eu fizer isso aqui, ele vai escrever do mesmo jeito, porém, deixa eu ver, xxd, ó, ele gera muito mais lixo, porque ele preenche todos os 100 bytes subsequentes, né? Os dados. Se eu meter aqui um mem_set antes, set pessoa 0 size of pessoa. Aqui ele preenche tudo com 0. E aí, consequentemente, também é muito mais fácil da gente ler. E a gente não precisa fazer essa paradinha aqui, né? Não precisa fazer esse segundo read também, nem instanciar essa outra variável aqui. Eu posso simplesmente colocar para ele ler o tamanho da minha struct. Deixa eu colocar assim. Fica mais claro. E aqui altero para a mesma estrutura, lembrando isso, né? Que tem que ser sempre o mesmo cabeçalho. Então aqui, se eu fizer isso, fica bem mais enxuto, né? Tendo esse drawback aí desse desperdício, entre aspas, de dados. Mas em compensação, a leitura fica bem mais simplificada. Né? Aqui, ó, ele lê do mesmo jeito, mesmas informações. Então aí vai de caso a caso, né? E for melhor, dependendo da situação. Mas no mais é isso. E os exemplos só. E é isso, né? Nos próximos vídeos eu quero tentar trazer um pouco disso, né? Sobre como ler e escrever nesses outros formatos binários simples, né? E sem compressão. São realmente bem fáceis de ler, não é muito diferente do que eu mostrei aqui não, nesse vídeo. A única coisa é isso, a gente vai pegar as estruturas deles nos seus respectivos sites e montar essa estrutura do lado do C, né? Fazer as conversões necessárias e tal. E, e os seus determinados modos de leitura, né? Porque, por exemplo, no bitmap, se eu não me engano, os pixels eles são invertidos, o Y, alguma coisa assim. E mas no mais não tem muito mistério não. Tá? Acho que é isso aí.